Então, para a segunda parte da aula de pelve. Então, primeiro a gente precisa lembrar de alguns conceitos da aula. Então, os conceitos primeiro de pelve maior e pelve menor. Então, lembrar que a pelve maior, a partir da abertura superior da pelve, tudo que está para cima é cavidade abdominal. Então, eu tenho aqui uma região que pode ser chamada de pelve maior ou pelve falsa, mas que acaba fazendo parte da cavidade abdominal. E aqui a região da pelve verdadeira, que começa na abertura superior, termina na abertura inferior, e aí para baixo da pelve verdadeira, nós ainda temos uma grande estrutura muscular para fechar esta região, e a região do períneo, que é a parte mais externa da região da pelve aí. Forma, então, relembrando, aqui cavidade maior, a pelve maior, que ainda é cavidade abdominal, a região da pelve menor ou verdadeira. Aqui nós temos, então, o diafragma ou assoalho da região da pelve, então são músculos que vão fechar essa região. Hoje nós vamos ver quais são esses músculos. E aqui, então, por último, a região do períneo, tá? Então, essa figura aqui é importante que vocês guardem. Então, nós vamos ver os músculos que formam o chamado diafragma pélvico e alguns outros que fecham a região da pelve. Então, olha lá. Primeiro, a gente precisa pensar quem são as paredes da pelve. Então, a gente tem aqui, primeiro, os ossos do quadril e o sacro, que vão formar a parede da pelve. E eu tenho aqui dois ligamentos, na verdade três, vamos colocar aqui a membrana obturadora também, que são pontos de referência importantes na parede da pelve. Então, o ligamento chamado, olha o nome, ó, de sacrotuberal. Então, sacrotuberal, porque sai do sacro e vem para o túbero isquiático. Aqui a gente tem a abertura inferior da pelve passando, se vocês lembrarem da aula passada, ela passa aqui no cóccix, ela passa na borda inferior do ligamento sacrotuberal e no túbero isquiático, tá? Então, ela está passando aqui a abertura inferior. A abertura superior está passando aqui. Então, a gente visualiza a membrana obturadora no forame obturado, e aí a gente lembra que existem dois músculos aqui, um para dentro e um para fora, músculo obturador interno e obturador externo. E aí aqui a gente tem esse ligamento, esse outro ligamento aqui, que é o ligamento sacroespinal. Então, o sacroespinal, ele vai do sacro até a espinha isquiática. E aqui no osso, ó, a gente tem a incisura isquiática maior, a incisura isquiática menor. Então, acaba formando aqui, ó, dois grandes forames que nós vamos falar hoje. O forame isquiático maior, o forame isquiático menor. Outra forma de visualizar, a pelve, ela tem uma angulação, né, que é muito particular dela. Então, sempre que eu vejo a pelve, eu preciso pensar nessa angulação. Então, aqui a gente visualiza, né, esse tracejado vermelho, que seria a abertura superior da pelve, né, olhando de uma outra forma, o ligamento sacroespinal, ligamento sacrotuberal, e aqui a posição da região do períneo. Nós vamos ver que o períneo ele é dividido em dois trígonos. Um trígono mais anterior, que é o urogenital, e um trígono mais posterior, que é o trígono anal. Só que esses trígonos, olha só, eles também têm uma angulação entre eles por conta da angulação da pelve, tá? Então, aqui um outro modo de visualizar, né, essa angulação da pelve. Bom, quem são os outros ligamentos importantes aqui?
Então, de novo, ó, o sacro tuberal e o sacro espinal vistos de uma outra forma. Este grande ligamento aqui na articulação sacroilíaca é o sacro ilíaco anterior, e lá em cima ó, nós temos o ligamento chamado de ligamento ilio-lombar. Então, ilio-lombar a gente já sabe, né, que os ligamentos eles têm nome de onde começa e onde termina, normalmente. Então, ilio-lombar sai do ilho e vai para a região lombar da coluna. Ah lá, visualizando posteriormente, ligamento ilio-lombar. Aqui o ligamento sacro-ilíaco posterior, então ligamento grande, né? E aqui, ó, a gente já visualiza o ligamento sacro-tuberal e, de novo, o sacro-espinal. Forame isquiático maior, forame isquiático menor. Quem é que vai fechar esta região junto com os ossos, com os ligamentos? Dois músculos aqui que vocês já conhecem. O músculo obturador interno e o músculo piriforme. Então, o que acontece aqui? Esses músculos, eles vão ajudar a fechar a região da pelve. Então, o músculo piriforme, agora visto por dentro, normalmente a gente vê ele lá na região glútea, né? E o ponto de referência dele é quando passava embaixo dele o nervo isquiático, relembrando o locomotor, a gente não pode esquecer. E aqui o músculo obturador interno, então ele está por dentro da membrana obturadora, e a ação desses dois músculos é lá no quadril, eles são rotadores do quadril. Uma outra forma de visualizar esse músculo, olhando a pelve aqui por dentro e por cima, a sínfise púbica está aqui. Aqui, ó, eu visualizo a uretra, a vagina e o reto. Então, o obturador interno, ele está aqui na região mais lateral, e o piriforme está aqui, ó. Agora, masculina, olha lá, eu visualizo o obturador interno aqui, então o forame obturado está passando aqui, e o músculo piriforme nesta região, ok? Bom, o que acontece? Esses músculos, eles fecham uma parte da pelve, o resto é fechado, então, por aquilo que a gente vai chamar de diafragma da pelve. O diafragma da pelve, o assoalho da pelve, ele é formado por dois músculos. O músculo levantador do ânus e o músculo coxígeo. Então, são dois músculos que formam o diafragma da pelve. O piriforme e o obturador interno não são do diafragma da pelve. Eles são músculos que vão fechar a pelve, mas não fazem parte do chamado diafragma. O diafragma é formado somente pelo músculo levantador do ânus e pelo músculo. Então, olha lá, uma outra forma de visualizar. Então, ó, o piriforme e o obturador interno, eles estão fora desta grande região que é o diafragma da pelve, ok? Para baixo do diafragma da pelve, a gente tem o períneo. Então, aquela figura que a gente viu que parece uma taça, né? Se vocês lembrarem daquela figura. Então, o assoalho, o diafragma da pelve, é formado pelo músculo levantador do ânus e pelo músculo coxígeo. Então, ó, o coxígeo é esse aqui que está, o cóccix está aqui, ó. Então, o coxígeo está próximo ao cóccix no final do sacro. O piriforme está mais para cima e o obturador interno, está mais para frente. O resto é o chamado músculo levantador do ânus. Mas esse músculo levantador do ânus, ele é formado, na verdade, por três regiões, três porções. Uma mais superior, que é o músculo chamado de ilho coxígeo. Ilho, porque está saindo aqui da região do ilho e vai para o cóccix. Depois eu tenho o chamado músculo pubocoxígeo, que é esse que está em azul aqui,
e vocês visualizam que essa estrutura é aquela estrutura parecendo com um funil, né, um coador de café que vai fechar a parte inferior da pelve. E por último, esse músculozinho aqui, ó, que passa atrás do reto, ele faz como se fosse uma curva aqui no reto, que é o bulbo retal. Então, o levantador do ânus é formado por 3 músculos: ilho coccígeo, bulbo coccígeo e bulbo retal. Esse levantador do ânus mais o coccígeo formam o diafragma ou assoalho da pelve, que está acima da região chamada de períneo. Visualizando de outra forma, agora na pelve feminina. Então aqui a gente vê o chamado diafragma da pelve. Então, primeiro, os 3 músculos que formam o levantador do ânus. Então, o bulbo retal, que é um músculo que vai passar aqui, ó, atrás do reto, bulbo retal. Depois, o bulbo coccígeo, essa segunda faixa aqui que vem até o cóccix. E por último, esse aqui que é o ilho coccígeo. Então, esses 3 formam o levantador do ânus. E aqui o músculo chamado de coccígeo, que em alguns livros mais antigos, ó, pode ser tratado como isquio, tá? Faltou o aqui. Isquiococcígeo, tá? E aí, em cima do coccígeo, a gente tem o piriforme, que nós já vimos anteriormente. E aqui, só para relembrar, o obturador interno. Pronto, agora eu fechei a pelve, certo? Masculina, o bulbo retal, o bulbo coccígeo, o ilho coccígeo e o coccígeo. De novo aqui, obturador interno e o piriforme, que embora não façam parte do assoalho da pelve, eles vão também ajudar no fechamento desta região. Bom, e aí que existe a formação de uma cavidade, e essa cavidade ela possui órgãos. Bom, primeiro a gente precisa lembrar que a cavidade pélvica ela é revestida na sua porção mais superior pelo peritônio, falando de novo dele aqui. Então, aqui nessa pelve feminina, eu visualizo o peritônio chegando e, na verdade, o que está para cima do peritônio é cavidade abdominal, que está para baixo do peritônio é cavidade pélvica. Mas acaba que o peritônio ele vai envolver aqui as estruturas pélvicas. Então, por exemplo, aqui o útero, por exemplo, a bexiga. Então, a bexiga ela está embaixo do peritônio. Se eu não me engano, naquele caso clínico que a gente viu a semana passada no fórum, o câncer ele estava espalhado aqui em cima da bexiga ou em cima do útero, não me lembro, né? Então, o que acontece é que esse câncer ele saiu lá do ovário, né? E caminhou para dentro da cavidade abdominal e acabou se instalando aqui por contiguidade, por exemplo. Por quê? Porque uma coisa está colada na outra, então essas células tumorais elas podem se desenvolver por contiguidade também. E aqui a masculina, ó, a pelve masculina, então a gente visualiza aqui a presença da bexiga e o peritônio fazendo aqueles recessos, né, aquelas dobras que a gente viu. Aqui no caso do homem é a retovesical, a bolsa ou recesso retovesical, porque aqui a gente tem a presença da bexiga e a presença do reto. Bom, lá, novamente dando um zoom na região, então eu vejo aqui a presença do ureter, aqui a bexiga, então o peritônio vai fazer essa dobra que é a bolsa retovesical. Aqui nas mulheres, então, lembrando, aqui que a gente tem 2 recessos por conta da presença do útero. Então, o primeiro recesso, que é a bolsa chamada de reto-uterina, e o segundo recesso, que é a chamada bolsa vésico-uterina. Então, relembrando aqui, a bexiga, a uretra,
o útero, a vagina, aqui o reto e o ânus. Então, nós temos 3 orifícios no períneo feminino: uretra, vagina e o ânus. Bom, e aí o que acontece aqui é a formação de algumas áreas de comunicação entre a pelve e outras regiões, ou região glútea ou os membros inferiores. Então, quando a gente olha a pelve, aqui o ligamento sacroespinal, o ligamento sacrotuberal, existe então aqui a formação, como nós já dissemos, do forame isquiático maior, forame isquiático menor, e ainda aqui na membrana obturadora eu tenho a formação de um canal que é chamado de canal obturatório. Então aqui são 3 regiões em que eu tenho contato da pelve com a região glútea ou da pelve com o membro inferior. Um espaço que é um espaço que fica entre a sínfise púbica e a membrana do períneo. Então, aqui a gente tem algumas estruturas que podem passar para o pênis e para o clitóris, ok? E os próprios orifícios que existem no assoalho. Então, no caso da mulher aqui, a uretra, a vagina e o ânus. Então vamos lá, vamos descrever melhor. Primeiro, forame isquiático maior. O que vai passar no forame isquiático maior? Então, olha lá, o forame isquiático maior é a principal via de comunicação entre a cavidade pélvica e a região glútea, o membro inferior. Bom, então como é que ele é formado? Ele é formado aqui na região da incisura, pelos ligamentos sacroespinal e a espinha isquiática. Mas o que acontece aqui é que existe a passagem do músculo piriforme por esta região. E aí, eu vou olhando de uma outra forma, olha só, conseguir dividir o forame isquiático maior em 2 compartimentos relacionados ao piriforme. Então, o forame isquiático, a parte dele que está acima do piriforme e a parte dele que está abaixo do piriforme. Então, no compartimento superior, quem é que está passando? Estão passando nervos e os vasos glúteos superiores. Então, nervo glúteo superior, nervo glúteo superior, artéria e veia glútea superior vão passar por cima do músculo piriforme no compartimento superior do forame isquiático maior. No compartimento inferior, eu tenho várias estruturas. Então, olha lá, nervos e vasos glúteos inferiores agora. O nervo isquiático, que a gente já viu, né, que passa por aqui por baixo do piriforme. Eu tenho nervo e vaso pudendo, então vão passar por aqui também. E nervos que vão para a região femoral posterior e que vão para os músculos obturador interno e quadrado femoral. Então, aqui eu tenho essas estruturas passando pelo compartimento inferior do forame isquiático maior. Aqui uma outra visão, a artéria glútea superior passando por cima do piriforme e a artéria glútea inferior passando por baixo do piriforme. Então, essas artérias elas vão fazer anastomoses na região do quadril, na articulação do quadril. Elas são ramos da artéria ilíaca interna. Então, nós vamos ver depois, na próxima aula, que é a vascularização da pelve, de onde elas vêm. Então, elas vêm da artéria, elas são ramos da artéria ilíaca interna. Só para relembrar, a artéria ilíaca externa é essa aqui que a gente está visualizando, né? Que se transforma em artéria femoral, passa lá atrás do ligamento inguinal. E a artéria ilíaca interna, que nós ainda não vimos, que vai dar ramos para os órgãos da região pélvica principalmente. E as 2 glúteas, superior e glútea inferior. E o forame isquiático menor?
O forame isquiático menor, ele vai ter aqui a passagem de nervos para o obturador interno. Então, aqui o músculo obturador interno, ele passa nesta região. Eu tenho aqui o forame isquiático menor, é principalmente o tendão do músculo obturador interno. Então, o obturador interno, ele sai aqui por dentro da membrana obturadora, o tendão passa abaixo aqui da espinha isquiática e vai até o quadril, porque ele é um rotador do quadril. Então, embora ele esteja aqui dentro da pelve, a atuação dele vai ser lá na região do quadril. Ele é um rotador, porque ele faz parte daqueles músculos que a gente viu que são os músculos curtos da região glútea. O canal obturatório. Então, aqui a gente visualiza a membrana obturadora fechando o forame, né? Mas o que acontece aqui é que existe uma pequena passagem aberta. Esta passagem aberta permite a passagem de nervos e vasos obturatórios. Então, esses nervos e artéria e veia obturatória que vão principalmente para a região da coxa, tá? Então, aqui é a última passagem aí, onde está nervo, artéria e veia obturatória que vão para a região da coxa. Ok, gente? Até a próxima aula, então, viu? Beijinhos virtuais para todos.